Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes. Venho, através desse canal Vinde as Águas, nesse maravilhoso dia, 29 de setembro, domingo, às 9h57, precisamente. Um dia maravilhoso, de sol, com o mar um pouco agitado e de aparência bem cinzenta. Nesse dia, nesse ambiente, eu quero compartilhar convosco a narrativa da santa e gloriosa palavra do Senhor Deus, a qual se encontra no livro de Salmos, capítulo 18, dos versos 1 ao 35. Este lindo e glorioso Salmos 18, meus prezados e valiosos ouvintes, nos traz um cântico de vitória, o qual Davi, servo do Senhor, falou as palavras deste cântico ao Senhor Deus, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos do rei Saul. Passo a narrativa dessa gloriosa escritura desde agora. Salmos 18, do servo do Senhor Davi, cântico de vitória. Versículo 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, desceu e a escuridão estava debaixo de seus pés. Cavalgava um querubim e voou, sim, voou sob as asas do vento. Fez as trevas o seu esconderijo, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Houve saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas cestas e as espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Estendeu-me a mão desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Portanto, retribui-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com benigno te mostrará benigno, com homem sincero te mostrará sincero.
com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, e o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés ágeis como os das corças e põe-me nas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram como um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Louvado seja Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, glórias a Deus. Cântico maravilhoso esse, não é? Louvor ao Senhor Deus pelas maravilhas que Ele operou, pelo livramento, por tudo que Ele fez a Davi, teu servo. Grande livramento, livrando ele das mãos de um grande inimigo, de um rei, o rei Saul, né? Que perseguiu muito Davi, ungido do Senhor. Mas o Senhor, Ele ouve o clamor daquele que está perseguido, sendo perseguido, é do oprimido e livra da mão do opressor. Não há valente é que se salva pela sua força, e nem perseguidor que permaneça nesse intento, perseguir a vida toda, o tempo todo, o necessitado dos oprimidos, principalmente os do Senhor. Eu quero novamente pedir permissão para vocês, meus amados ouvintes, para compartilhar um testemunho que se enquadra dentro dessa palavra, um testemunho pessoal meu que aconteceu comigo e com a minha família. Num tempo atrás, não tão distante, passamos por uma prova muito grande, onde nós residíamos, e por uma perseguição muito grande mesmo. Estávamos assim bem, numa situação vulnerável, de segurança, hipossuficiência financeira, jurídica. Estávamos bem desamparados naquela época. Em tempos de pandemia, estávamos numa situação bem constrangedora. E algumas pessoas se aproveitaram dessa situação nossa de vulnerabilidade financeira e social e jurídica, e estavam nos ameaçando, tentando contra a nossa vida. E eram perseguidores fortes, eles tinham poderes de arma e de mando, e muita influência naquele lugar onde nós estávamos residindo. Estávamos num cativeiro físico mesmo, encarceradas fisicamente, porém não espiritualmente, porque ainda que estivéssemos nesse cativeiro físico, o lugar onde nós morávamos, cercado por pessoas ímpias, pessoas de astutos intentos, malfeitores em volta. Contudo, nós clamávamos ao Senhor Deus, tínhamos nosso particular com o Senhor Deus, de fazermos culto na nossa casa, culto doméstico, o qual eu sempre gosto de fazer. A nossa primeira igreja é a nossa casa, então
antes de irmos para a igreja, devemos sempre prezar pelo culto doméstico, com a nossa família, e buscar a presença do Senhor Deus, porque os dias são maus. E nós estávamos sendo acometidos de muita opressão, muitas ameaças. Sempre quando nós cantávamos um hino, quando pegavam um violino, quando eles ouviam o som do teclado, de uma flauta ou de um violino, o louvor em si incomodava alguns deles. Não é? Enquanto estávamos nas atividades domésticas fazendo algo, uma limpeza, ligávamos o rádio. Chegou certa feita que um deles, incomodado com o hino, que não estava alto, chegou a chamar uma viatura para poder que nós desligássemos o rádio, as músicas gravadas no pendrive. Mas, contudo, a gente viu o policial, nem bateu na porta, foi embora e percebeu que aquilo não estava incomodando. E não prosperou o intento daquela pessoa que estava sentindo incomodada com aquele hino. Onde é crime você tocar um hino, invocar o nome do Senhor, ouvir uma música evangélica, tocar o hino através de um violino, tão suave, não é? Onde que é crime hoje em dia? Isso. O Estado democrático de direito, o Estado laico, o direito à liberdade religiosa não é absoluto, é relativo. Tem pessoas que se sentem incomodadas com isso. Elas não sabem o que estão fazendo, não é? Elas não têm, não é elas que estão, é o espírito contrário que está nelas, que faz com que elas não gostem da adoração de Deus vivo, não gostem que alguém pratique esse culto ao Senhor nosso Deus. E se sente incomodada e quer que a pessoa saia dali. Quem está em trevas não quer a luz, né? Porque se a luz estiver nela, os pecados dela vão ser revelados. Incomoda, a luz incomoda. Um simplesinho, né? Que pode libertar a pessoa. Todavia, quem não quer ser liberto não admite qualquer tipo de hino, qualquer palavra, porque ela está em grilhões, está encarcerada espiritualmente. E meus ouvintes, eu fiquei muito com esse versículo 6, que me libertou. Quando Davi fala, na angústia invoqueis ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu tempo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Eu clamava ao Senhor Deus, pedindo, Senhor, tem misericórdia, porque as ameaças daquele homem que nem morava ali, mas ele frequentava ali porque tinha uma companheira naquele lugar. Toda vez que ele chegava lá fim de semana, a gente começava a tocar os hinos, 18 horas do domingo, o nosso culto que fazíamos domingo, quando não podíamos ir para a igreja, nós fazíamos nosso culto em casa. E esse homem ficava desorientado, perturbado, né? E ele ia lá para a porta e começava a proferir coisas, gestos obscenos e ameaçava-nos. E nós estávamos bem oprimidas, bem sitiadas. E eu falava, como Davi falou, tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram. Laços de morte estavam me cercando. Eu temia pela minha família. Nossa segurança física estava ameaçada. Estava numa situação de periquitação de vida ali. Estava bem difícil continuar naquele lugar. Eu invoquei ao Senhor, orava, meu Deus, e pedindo, Senhor, tem misericórdia, nos guarda como a menina dos seus olhos. Tira-nos dessa situação. Eu falava, Senhor, nos coloca num lugar onde que nós possamos morar com pessoas que pensem como a gente. Pessoas justas, com o seu proceder reto perante os homens, que obedecem às leis, que não sejam contraventores, não perturbem e não fiquem contra quem toca um hino, quem invoca o nome do Senhor, quem está cantando o hino. Eu falava, Senhor, me livra dessa prisão, desse cárcere físico e nos põe em um lugar seguro,
que a gente possa entoar o teu nome, entoar cântico, hino de louvor a ti, Senhor. Estava muito oprimido, estava apertando esse cerco, as ameaças não passavam. Até que um dia, esse homem, ele tentou uma ameaça pior. Era um domingo, eu estava fazendo almoço, ouvindo o hino e cortando os legumes para fazer uma maionese, uma salada. Estava cortando batata, cenoura e batata doce. Estava cortando ali. Aí esse homem chegou e fez aquelas ameaças horríveis. Que não, nem posso falar, porque é o decoro familiar, as palavras terríveis que ele falava, os gestos, o que ele tentava fazer ali conosco. E nós clamamos ao Senhor Deus. Clamamos ao Senhor. Né? Clamei na angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele, desde o seu tempo, ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E o Senhor teve misericórdia. E ele foi embora. Depois, eu falei, como vamos fazer o culto às 18 horas? E aí, mesmo assim, fizemos o culto, começamos, o violino começou a tocar, a flauta, o teclado, ensaiar para o instrumento para tocar o Senhor, para tocar o hino ao Senhor, adorar o Senhor na beleza dele. E quando eu falei, meu Deus, e agora como vai ser quando a gente começar, esse homem vai vir de novo? Eu tinha confiado em Deus, mas aquele receio de arma-laço estava ali no meu coração ainda. Todavia, o Senhor me revelou orando, ele não vai voltar. Ele está ocupado na casa dele. Ele está cuidando da casa dele que foi destruída. E eu falei, meu Deus, que ele estaria muito ocupado na casa dele, então ele não teria tempo para ir nos ameaçar e tentar impedir que nós continuássemos o nosso culto. E nós fizemos o culto, acabamos o culto umas 8h30, cantamos hino, o Senhor nosso Deus, só nós. Mas Jesus estava ali conosco, que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E acabamos regozijada, conseguimos fazer o culto sem nenhum turbador da paz, sem ninguém nos ameaçar, tentar contra as nossas vidas. Prevaleceu a igreja do Senhor Jesus, que a palavra fala, que a igreja do Senhor Jesus, o inferno não prevalece sobre a sua igreja. E continuamos e acabamos, aí tomamos o lanche, fomos dormir, mas aí a gente entrou veio uma notícia de um jornal lá desse lugar, dizendo que um caminhão havia entrado numa casa, um caminhão carregado de batata doce, batata e cenoura. E esse caminhão entrou nessa casa e atingiu a cozinha e o quarto, um quarto. E atingiu esse quarto. E não é coincidência. Deus, ele faz as coisas que ele quer, ele julga o homem conforme proceder os caminhos dele, retribui cada um conforme a sua obra. E essa casa que foi destruída, principalmente o quarto, era exatamente desse homem que tinha a companheira ali onde nós morávamos, esse homem que estava nos ameaçando todo esse tempo, impedia que não queria que nós fizéssemos culto ao Senhor Deus, não queria ouvir o hino dos violinos, da flauta. Esse homem, a casa dele foi destruída por um caminhão de cenoura, batata doce e batata. E eu fiquei, meu Deus, mas a vida dele, glória a Deus, não aconteceu nada, nem com ele e nem com quem estava ali no lugar. Foi só o quarto dele. Né?
E Deus havia revelado que ele estava no quarto dele se preparando para poder voltar lá onde nós morávamos. E que revelou o que ele iria fazer conosco. Não é a intenção dele, mas Deus foi misericordioso e nos livrou, segurou ele lá, ocupou ele. Ele queria destruir nossa casa, mas agora ele tinha que reconstruir a casa dele. Como está aqui no Salmo 16, Salmo 18, versículo 16, 17. Estendeu minha mão desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. E o 24, portanto, retribui-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. As obras de nossas mãos eram, ali estava cortar a cenoura, a batata doce e fazer uma salada. E fomos turbados ali. E à noite era cantar um hino, tocar o violino, tocar o teclado, tocar a flauta, né? Adorar o Senhor Deus da nossa casa, nossa primeira igreja. Essa era a obra das nossas mãos. Não tínhamos armas. Não tinha armas mortais na nossa mão, não temos e nunca teremos. Nossa arma estão em Deus, são espirituais. Espada do Senhor, que é a palavra de Deus. Essa que nós temos, a fé no Deus vivo. Não temos armas. E Deus fala no versículo 25, com o benigno te mostrará benigno, com o homem sincero te mostrará sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Glória a Deus, Deus deu esse livramento, né? Contudo, depois esse homem não fez o que ele tentava, mas mandou outros fazerem. Se revoltou, não é? Não tem Deus, não tem paz. Deixa o maligno usar ele, é vaso de ira. Deixa o inimigo usar ele como instrumento de impiedade para fazer atos ilícitos de mal contra pessoas que não têm defesa. Alguns seres humanos são assim. E eles fizeram algo no outro dia, colocaram algumas coisas na nossa porta ali. É que aquelas armas poderiam explodir ali a nossa porta. Mas Deus não deixou. O Senhor foi o nosso amparo. Não deixou esperar anoitecer para fazer essa coisa conosco. Eu não vou detalhar aqui, porque voltar tudo isso é uma dor muito grande ainda. Mas nós ligamos para 2 servos do Senhor. Eles foram lá nos ajudar. Deus foi o nosso amparo. Deus enviou 2 homens de Deus, 2 anjos, e nos tirou de lá naquele escuro. E nos levou para um lugar espaçoso. Como está aqui no versículo 19, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Eles conseguiram aquilo, nos tiraram daquele lugar para que eles não fosse mais ouvido o hino ao Senhor. Né? Não queriam ouvir mais essa música. Não queriam ouvir os cânticos entoados ao Senhor Deus vivo, o Senhor que liberta. Mas fizeram isso, mas Deus permitiu, que a vontade do Senhor é soberana, mas permissiva quando Ele quer, porque Ele faz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão sob o seu propósito. O propósito do Senhor era esse, tirar-nos de lá. Fizeram tudo isso,
nossa integridade física, não aconteceu nada, foi preservada, porque Deus sustém a nossa vida. Eu glorifico a Deus porque nossos caminhos, nossas vidas e nossos caminhos estão na mão do Senhor Deus. E saímos daquele lugar, oprimido, daquele cárcere, abriu a porta do cárcere, o Senhor nos tirou dali. Achei que nós não fôssemos sair dali com vida. O inimigo era forte. Mas quem é forte perante o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos? Na terra ele acha que tem poder, que tem arma, acha que tem poder. Quem fala que é dono de um lugar é temido, pertence a alguma facção, usa uma farda, acha que tem poder. Davi falou, uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Não há homem que resista ao poder do Senhor Deus. E Deus fez assim. Os 2 homens de Deus, que nos tirou daquele lugar e nos levou para um lugar espaçoso. Nos amparou, não é? E ficamos ali nesse lugar, né? Depois tiramos as nossas coisas e ficamos naquele lugar onde nós podemos, estamos no meio de pessoas de bem, pessoas justas, povo de Deus, ordeiro. Nós podemos orar, cantar hino, louvar o nome do Senhor, adorar a Deus. Podemos tocar o violino, ouvir a música que invoca o nome do Senhor, que agradam a Ele, adorar a Deus na beleza dEle. E agradecer só ao Senhor é Deus, porque nos livrou da morte, nos livrou de um inimigo forte, não é? Nos colocou num lugar espaçoso. Eu pedia para Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Como diz o salmista, que na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Chegou a Ele, Ele ouviu que Jesus, Ele não abandona os seus. Ele tem prazer em nos atender de imediato. Ele não nos desampara. Ele fala, não te deixarei, não te desampararei. É nosso Emmanuel, Deus conosco. Ele é o príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que vem, estende a mão e livra-nos do homem maligno. Ele nos guarda como a menina dos olhos, Ele esconde na sombra das tuas asas. Porque nosso caminho, a nossa vida, nosso caminho estão nas mãos deles. E Deus nos trouxe, levou para lá. E tirou daquele lugar horrível. Eu pedia para Deus, deixa eu morar no meio de justos, pessoas justas. Pessoas que praticam bem, pessoas ordeiras, pessoas de paz. De paz. E Deus ouviu o desejo do meu coração. Atentou para isso. Pela sua misericórdia, Ele respondeu. Teve misericórdia. Como está aqui com o benigno, te mostrar benigno. Ele mostrou a benignidade dele para conosco, para com a minha família, porque viu que nosso coração não tinha maldade. Ele não iria nos na mão desses homens violentos, homens de sangue, homicidas. Não é porque na nossa mão não tem sangue. Na nossa mão tinha, na minha, batata, cenoura. O dia a dia de uma dona de casa. Preparar o almoço, limpar a casa. Pegar uma Bíblia. Pegar um inário. Louvar a Deus. Que não tem. As nossas mãos são essas, mãos passivas, mãos de mulher. Nossas mãos foram feitas para segurar um buquê de noiva, para segurar o bebê, para segurar, fazer carinho no filho.
para abençoar, para interceder, está ajudando na igreja com os alimentos. Nossas mãos foram feitas para isso. Não tem fraude nas nossas mãos. Não tem engano, não tem torpeza. E Deus, Ele vê, Ele julga. Ele livra, como está aqui, porque tu livras o povo aflito, abaterá os olhos altivos. Esse é o nosso Deus. E o 35, vou deixar. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. A tua mansidão me engrandeceu. Em misericórdia e em amor, o Senhor, daquela humilhação que estava passando ali naquele lugar, Ele nos exaltou. Nos exaltou. Ele nos engrandeceu. E nos levou para aquele lugar espaçoso, onde nós podemos orar, cantar hino. Outros irmãos foram nos visitar e cantamos hino, oramos ao Senhor. O Senhor nos libertou. Grande coisa passou por nós. E depois disso, nos trouxe para cá. Nos trouxe para esse lugar. Esse lugar que hoje eu olho o mar, águas tranquilas. Não tem ninguém aqui na porta ameaçando. A gente toca o hino, canta, ninguém fala. Ninguém bate aqui para tentar contra as nossas vidas. Temos o mar por vista e não temos mais que ver homem maligno nos ameaçando, fazendo gestos obscenos. E você não pode fazer nada, porque não tem punição para esse tipo de pessoas, não tem justiça. Você tem que sofrer um dano e pegar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é retribuidor de cada obra. Porque se você faz uma denúncia, a sua vida já tem que estar escapando, fugindo. Hoje, aquilo que você quer fazer, cantar um hino, louvar a Deus, ler a Escritura Sagrada. Eu glorifico a Deus por esse canal, por essa oportunidade que tem uma mídia dessa, que você pode exercer a sua liberdade religiosa sem ser ameaçada. Glorifico meu Pai, a Deus pelo Brasil, terra Brasil, que é a liberdade religiosa. Você pode sair, pegar um ônibus, um metrô, com uma Bíblia na mão, poder falar do Senhor. Quantos homens de Deus fazem um culto numa praça, em um lugar? Pode visitar um preso que precisa da palavra do Senhor. Nos hospitais, a Constituição garante isso, glórias a Deus. Porque temos uma carta magna que faculta esse direito, glórias a Deus. Onde todos têm o direito de ouvir a palavra do Senhor, têm o direito de poder ouvir um hino para os males presentes, um hino que é tão bom, uma música que possa entrar no nosso coração e amenizar as dores, os males da vida. E Deus pode libertar uma alma por isso, até mesmo esses que intentaram contra a nossa vida. Eu entrego eles todos os dias no altar da justiça, na misericórdia de Deus, porque eles não sabem o que eles fazem, o inimigo está usando eles, e eles precisam de Jesus, eles precisam ser libertos também. Conta a nós, o Senhor, aprove o Senhor fazer isso. Eu trouxe para cá, para esse lugar maravilhoso. Águas tranquilas, o mar, por mais que ele está agitado, ele não me faz mal, não faz mal para a minha família. Por vezes eu tive vontade do Senhor, eu queria fazer a minha casa no meio do mar, porque ali o inimigo não me alcança, não me persegue. Mas Deus fala, não, o mar, você vê, contempla e glorifica o Senhor Deus. Que Deus que fez o mar, que Ele dá ordem para as ondas não ultrapassar aquele limite.
Ele acalma a tempestade, toda e qualquer tempestade. Ele fala quieta. O mesmo Deus que fala para o mar aquietar, dá ordem aos ventos. Ele deu ordem ali para que os anjos, o inimigo, o espírito que estava naquele homem e naquelas outras pessoas não tocassem em nossas vidas, né? Tentou, mas os intentos deles não prosperaram, porque em nome de Jesus, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos libertou. Ele ouviu o meu clamor, ouviu. E o versículo 3 foi pela fé. Fala, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torres de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Eu despeço com a minha voz, eu clamei ao Senhor, na voz de angústia. Estava combalida por aquelas ameaças, sem não poder fazer nada. Mas o Senhor foi o meu amparo, o meu refúgio, meu rochedo forte. O socorro bem presente naquela angústia. E nos tirou de lá. Nos colocou em lugar espaçoso. E hoje nos trouxe para cá. Queria que quem estivesse passando por algo assim, estivesse onde eu estou agora. Só estou olhando o mar aqui lindo, o dia de domingo. Lugar assim, do alto você olha. Ninguém te ameaça. Ninguém te ameaça. Você pode cantar um hino, como eu estou fazendo agora. Ler a palavra do Senhor, comentar. Eu sei que não vai vir ninguém aqui fazer busca e apreensão do computador, do celular, porque eu estou falando a palavra de Deus. Estou testemunhando as maravilhas que o Senhor faz na vida de quem confia nele, de quem coloca ele por refúgio, fortaleza, dos adoradores do Senhor Deus em espírito e em verdade. Glorifico a Deus pelo meu país, Brasil, pela condição que nos garante, assegura que eu posso ler a Bíblia, que eu posso falar num canal aberto, testemunhar das maravilhas e do poder do Senhor, que só o Senhor é Deus, que Jesus salva. Não vou ser presa por causa disso, eu não vou ser morta por causa disso. Eu deixo para vocês essa palavra, o versículo 25. Primeiro do 6, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. 25. Com benigno te mostrará benigno, com homem sincero te mostrará sincero, com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrará indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Creia, o Senhor vem salvar. Ele nos liberta do cárcere físico e espiritual. O Senhor liberta. Clame ao Senhor Deus. Clame a Ele. Se você estiver passando por algum cativeiro, por qualquer ameaça, clame ao Senhor Deus. Eclesiastes fala que quando a força do opressor está de um lado, porque não tem quem liberte. Está pendendo mais para um lado, Eclesiastes. Mas nós temos um Deus poderoso que não nos entrega na mão do opressor. Ele nos livra, Ele é poderoso. E Davi fez esse cântico de vitória, né? E ele fala, eu te amarei do coração,
Ó Senhor, fortaleza minha. Deus é nossa fortaleza, nosso socorro forte, socorro bem presente na angústia. O Senhor é meu recheio, meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Que o Senhor Deus possa operar essa fé no seu coração, para que você tenha o Senhor como seu rochedo, seu lugar forte, o teu libertador. Que Ele seja a tua fortaleza. O salmista fala também, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Foi esse Deus maravilhoso que nos livrou, nos tirou da mão daquele homem, daquele que ele ia fazer conosco, nos revelou, tirou ele do nosso caos, nos levou para um lugar espaçoso e hoje nos trouxe para cá, onde eu tenho por vista tão somente o mar, essas águas tranquilas. Não vejo mais aquele homem nos ameaçando, não vejo, só vejo as maravilhas do Senhor, o mar, esse céu. Se o mar está cinza, se está azul, as cores dele que eu procuro colocar para vocês através das imagens. Mas é as maravilhas do Senhor, as obras do Senhor, que são maravilhosas. Como o homem, o ser humano é obra do Senhor Deus. E se você deixar Deus usar a tua vida, é uma obra maravilhosa. Mas quando a obra do Senhor, o Criador, deixa que o inimigo use, que ele fique sob efeito das vestes espirituais da maldade, aí ele faz coisas terríveis contra o próprio ser humano, contra a mesma espécie dele. E porque o mal, ele cega. E hoje, escolha quem você quer, por quem você quer ser usado, pelo Senhor Deus, misericordioso e passivo, Deus bom, justo, Deus de amor, ou pelo inimigo, o Senhor das trevas, que faz com que todo o seu corpo esteja em trevas. Aí você só opera a maldade e impiedade contra as pessoas até da sua família. Mas que as suas mãos estejam, a tua vida, seus caminhos estejam na mão do Senhor Deus, para que Deus possa usar a sua vida somente para abençoar, para cuidar, para amar o próximo e amar todos que estão em sua volta, para que nós possamos ter uma sociedade de paz. Não é? A palavra do Senhor fala, deixa o ímpio seguir o seu caminho, o Senhor se compadecerá dele. Deus não tem prazer na morte do pecador e do ímpio, Ele quer que ele se salve. Que todos possam ter nas suas mãos uma coisa que é tão bem, uma Bíblia, um instrumento para louvar ao Senhor. E nunca ter uma arma, qualquer espécie de arma de fogo, arma branca, que a sua mão possa só abençoar, só compartilhar, só doar e nunca fazer mal a alguém. Eu deixo para você esse versículo 6, do Salmo 18. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Invoca o Senhor, invoca Ele na sua angústia, Ele vai te libertar, Ele vai vir em seu socorro. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Deus é amor, Ele te ama, Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Jesus te ama. É o que eu desejo para você. Perdoe pela extensão do áudio, mas precisava compartilhar convosco.
Esse Deus, Ele liberta de todos os nossos inimigos. Ele é maravilhoso, Ele é libertador, Ele é o nosso rochedo. E esse Deus libertador, Senhor, rochedo, sou libertador, aquele que é a nossa fortaleza, a força da minha salvação, meu alto refúgio, e seu Filho Jesus Cristo, o príncipe da paz, Deus forte. É que eu vos deixo hoje e rogo ao Senhor Deus que Ele os abençoe e vos guarde neste dia que Ele concedeu para vocês, pela sua graça e misericórdia. Um abençoado domingo na paz do Senhor nosso Deus.